Meu nome é Vitor Emanuel, sou do curso Rede de Computadores e hoje venho falar um pouco do tema segurança da informação, só que falando um pouco mais da fake news que está rolando na pandemia, que é algo que está sendo bem recorrente em meio à situação que a nossa sociedade está vivendo hoje em dia. E eu sou Franciel e também estarei aqui para apresentar o conteúdo. Oi, meu nome é Luedna, sou do curso de Rede de Computadores. Bom, mas vamos falar primeiro o que significa esse termo fake news. Em diversos momentos da história da humanidade, pode-se observar a divulgação de informações falsas, tidas como verdades. Contudo, esse fenômeno conhecido como fake news vem ganhando forças após a popularização da internet e o domínio das mídias sociais. Fake news, portanto, é um termo em inglês que significa literalmente notícia falsa, que foi criado para representar a divulgação de conteúdos duvidosos. Bom, como a gente pode ver, as fake news ou até notícias falsas é, não é de hoje que existe esse conteúdo falso ou algo duvidoso. Isso vem de muito tempo, isso acontece bastante na história, como temos algo duvidoso. Esse termo fake news se popularizou mesmo durante a campanha do Donald Trump em 2016, que foi devido a muitas informações falsas que teve na época sobre a candidatura dele. Bom, como surgiu esse termo fake news? A dimensão de notícia falsa é uma estratégia muito antiga. Até em meados do século XX, a história contada era a do lado daquele que havia ganhado guerras, colonizadores, exploradores e demais personalidades daquela época. A história dos vencedores sempre teve um pé de fake news, ou melhor, sempre precisou de uma manipulação ou algo a mais, algo que atendesse os padrões de heroísmo daquela época, ou, a, a, ou para que determinada ação parecesse nobre do que realmente foi. Por isso, mulheres, negros, as pessoas escravizadas e países derrotados em guerra não tinham direito de darem suas versões. Por isso, como eu tinha falado antes, esse termo fake news é um termo que foi, vamos dizer assim, recentemente criado. Esse fato de notícias falsas, manipulação de uma informação, é, ela já existe há muito tempo, ela já existe muito tempo na história. É por isso que é, esse termo fake news pode-se dizer que é um, é um termo assim que já existe há muitos anos na história, devido que muitas pessoas usavam é, desse, desse, desse termo para se vangloriar, para se ter algo a mais, ter esse status de herói. Fake news, consequências. A gente sabe que tudo que é falso gera uma consequência, seja uma notícia ou até um equipamento. Sempre haverá uma consequência. E a fake news é diferente. Então, as fake news são mais uns sintomas de uma consequência, ou ainda sintoma e consequência de um cenário educacional cheio de falhas. A falta de entendimento básico de política, economia, sociedade e seus funcionamentos pode trazer, não, pode fazer com que milhares de cidadãos apostem na veracidade de notícias fantasiosas. Ou seja, demonstra que ter uma base educacional forte é meio que um bloqueio para essas fake news, pois se você tem uma educação de qualidade, as pessoas meio que assimilam já. Então isso é um problema que vem diretamente da base. Diante disso, o resultado possível é aquele que prevê
uma sociedade sem pensamento crítico que propensa a acreditar cegamente em figuras de autoridade, especialmente as religiosas e políticas. Afinal, uma população que não é estimulada para questionar também não se torna plenamente capaz de analisar a construção de uma notícia falsa. Então, mostrando, né, acreditar naquela figura de uma pessoa que tem o problema, portanto, é estrutural e já dura há centenas de anos. Então, esse problema da fake news e outras questões não são de hoje. Há muito tempo atrás já acontecia. Então, dessa forma, as consequências das fake news têm níveis alarmantes e influenciam os mais diversos campos, sejam eles sociais, econômicos, políticos, pessoais, psicológicos e demais áreas da nossa vida. Então, isso acaba gerando um efeito bola de neve enorme, que vai só ocasionando problema em cima de problema. E que tudo isso não é de hoje. É algo que já vem desde os nossos antepassados até hoje. O que é segurança da informação? É a prática de manter os dados sensíveis em sigilo e defender do que não é público. Milhões de bits e bytes de informação circulam na internet diariamente, e a segurança da informação, ela vem para isso, ela faz a segurança desses dados que não são públicos. Ela segue 3 pilares para manter essas informações seguras, que é confiabilidade, integridade e a disponibilidade. O que é confiabilidade? Ela vai buscar garantir que a informação é autenticada, ou seja, o não repúdio ou irretratabilidade. Ou seja, garantir que o usuário não negue autoria ou alterações nas informações. Por exemplo, os jornais que a gente vê sempre tem quem escreveu e onde foi postado. Então, meio que esse pilar vai garantir exatamente isso. Se você escreveu aquilo, mandou aquilo, é de confiabilidade sua. Então, você tem meio que garantir isso juntamente com esse pilar, que é a confiabilidade. Bom, o que é integridade? Integridade refere-se à manutenção das condições iniciais da informação, de acordo com a forma que elas foram produzidas ou armazenadas. Ou seja, a informação ela deve manter sua origem e não pode ser alterada. Por exemplo, naquela brincadeira telefone sem fio. Começa uma informação, mas lá no final já é outra informação. Isso também pode se aplicar nas notícias, que por exemplo, pode ter uma notícia e quando ela vai se espalhando, às vezes ela chega em um canto que já é outra coisa, já é outra notícia, já é outra informação. O que é disponibilidade? Então, vai ter o acesso à informação quando precisar dela, sendo acesso a qualquer momento pelos colaboradores. Ou seja, esse pilar ele vai garantir que aquela informação sempre vai estar disponível para ser acessada. Bom, gente, como meus colegas já introduziram sobre o nosso tema, eu vou falar alguns exemplos de fake news. Tipo como esse, como a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, recomenda hidroxicloroquina para a Covid-19. Gente, assim, essa notícia é uma fake news porque falam sobre os tratamentos, sobre essa substância e tudo mais, só que agora revendo a OMS, viu que é insuficiente para o tratamento dessas pessoas que estão com Covid-19, estão infectadas, porque não tem ação sobre o vírus. Então, meio que já descartaram essa possibilidade, sabe, de ainda ficar utilizando essa substância. Por isso que é uma fake news, tem pessoas ainda que utilizam isso. Sempre é bom rever, né, gente? Pesquisar essas coisas. Também outra fake news é o SARS-CoV-2, que não consegue sobreviver em temperaturas acima de 20 graus Celsius. Bom, gente, o vírus, ele sobrevive sim, tá? Isso é mentira, se pensa que o vírus vai acabar ou ficar inativo em determinada circunstância. Isso descarta. Também tem outra fake news, né, gente? O uso prolongado de máscara causa hipoxia.
Pois bem, gente, sobre isso é para você não usar máscara prolongadamente. Você tem que mudar de máscara, você tem que lavar a sua máscara, aquela que não é descartada, sabe? Você tem que fazer isso, não usar a máscara 24 horas assim por dia o tempo todo. Você tem que ter um tempinho e usar outra máscara. Ou seja, o que é hipoxia? Ela é a ausência de oxigênio suficiente nos tecidos para manter as funções corporais. Ou seja, a máscara, ela garante isso. Então, essa notícia é uma fake news. Bom, agora vamos falar de 6 passos para você identificar uma fake news. Bom, primeiramente é avaliar a fonte ou o site ou o autor do conteúdo. Que, por exemplo, você muitas vezes pode identificar uma notícia, ela sendo verdadeira ou falsa, através da fonte. Que, por exemplo, você pode ver o site e saber se é um site de notícia ou um site de piadas, um site de zoeira que muitos são criados para espalhar esse tipo de notícia. Avaliar a estrutura do texto, que você pode ver se o texto está falando de uma forma culta, de uma forma técnica, que também isso ajuda a identificar se a notícia ela é verídica. E também prestar atenção nas datas de publicação, que, por exemplo, alguns podem usar uma notícia de 2005 e usar em 2021 para gerar uma repercussão ou algo que aconteceu, gerando assim até uma fake news. Outra dica é nunca ler somente o título ou subtítulo. Muitos desses títulos e subtítulos são sensacionalistas, ou seja, realmente para capturar pessoas para espalhá-las. Ou seja, é importantíssimo você ver, além disso, ler realmente toda a matéria. Outra coisa é pesquisar em outros sites. Se uma informação é verídica, com certeza ela está sendo explanada por vários outros sites e jornais. Então, ver em mais de um é importantíssimo. E ver se não se trata de um site de piadas. Hoje em dia, muitos sites de piadas fazem isso, mas mesmo assim, muitas pessoas ainda caem e compartilham na internet como se fosse algo verdadeiro. Então, é importante frisar nessas 6 dicas que são importantíssimas. Agora aqui, os casos de Covid-19, atualmente, no dia que a gente está gravando, 22 de fevereiro, às 10 horas e 21, foi o dado que a gente puxou, são mais de 10 milhões de casos, 9 milhões de recuperados e 246 mil mortes. Então, é importante que a gente tome cuidado com as coisas que estão acontecendo. Bom, vamos falar também de algumas medidas preventivas para o coronavírus, que são algumas medidas básicas, como higienizar a mão, lavar a mão com sabão ou álcool em gel, sempre usar máscara quando vai sair de casa, não tocar nos olhos ou no nariz ou na boca, e ao tossir ou espirrar, cobrir a boca e o nariz com o antebraço e manter sempre a distância mínima de 2 metros. Bom, aqui chegamos ao final da nossa apresentação. Quero agradecer a todos que chegaram até aqui e dizer que devemos tomar cuidado com o que a gente lê, tomar cuidado com as fake news, que pode gerar muitas vezes problemas para a gente, como também para a nossa sociedade. Então, quero agradecer e desejar um bom dia. Obrigado. Obrigado.